E aí, pessoal, vamos falar sobre novamente um marcador laboratorial, um exame de sangue conhecido como gama-glutamiltransferase, ou gama-GT, ou GGT. E por que eu vou falar especificamente desse marcador? Isso eu já falei num vídeo há 9 meses atrás. É porque depois que eu fiz a publicação desse vídeo, eu comecei a receber bastante mensagem nos comentários desse próprio vídeo, ou até mesmo no próprio Instagram, as pessoas estavam querendo uma resposta mais rápida. Por quê? Porque quando você vai entrar em alguns concursos, alguns exames, alguma questão específica, você precisa ter diversos exames laboratoriais dentro da faixa da normalidade. E é comum dar alterações no GGT. E as pessoas ficavam procurando como é que faz para reduzir. Então eu já fiz um vídeo específico, né, 22 minutos, que eu falo sobre esse marcador, falo como é que funciona. E se você assistiu esse vídeo, você vai perceber que às vezes uma alimentação mais saudável, redução de alimentos ultraprocessados, redução de gordura corporal para reduzir a inflamação sistêmica, consegue reduzir, por exemplo, esse marcador. Mas aqui eu vou mostrar para vocês 10 suplementos que podem auxiliar também no manejo desse marcador, de acordo com a literatura científica, não necessariamente a minha opinião. No final eu falo quais serão os mais interessantes, qual que eu mais aplico quando tem essa conduta. Então, um suplemento que eu posso citar. Aqui eu não mostrei referência científica que fala sobre ele, porque no vídeo de 22 minutos eu falei bastante sobre esse suplemento, você vai entender fortemente a relação dele, que é o NAC, o N-acetilcisteína, onde dosagens de 600 miligramas por dia, até mesmo 1,2 gramas, ou seja, normalmente vendem no total de 500 miligramas, 600 miligramas, então de 1 a 2 cápsulas por dia, consegue ajudar bastante na redução da gama GT, tá bom? Próximo suplemento que eu vou citar aqui, trago o artigo, sempre terá o artigo caso você queira a leitura, mas aqui eles fizeram a avaliação da suplementação com Panax Ginseng. E eles submeteram em dois grupos, um com uma dosagem de 120 miligramas e o outro com 250 miligramas e outro até mesmo com 500. E perceberam que realmente não teve uma diferença em questões de dosagem no marcador GGT. A suplementação em torno de mais ou menos 125 miligramas de Panax Ginseng conseguiu provocar uma diferença, uma redução significativa no marcador GGT, novamente após 12 semanas da suplementação. Então aqui eu sempre trago um exemplo, pessoal, eu não tenho vínculo com nenhuma marca até o momento, então quando eu mostro aqui alguma, não é para você comprar especificamente esse, né? Eu só joguei no Google e peguei uma imagem de algum local que às vezes eu conheço a marca ou coisa do tipo, tá bom? Mas não precisa comprar especificamente esse e não precisa comprar todos que eu citei aqui, tá bom? Mas Panax Ginseng também mostra a redução do GGT. O próximo suplemento aqui foi um artigo extremamente jurássico, 1988. Eu fiz questão de pegar um artigo para mostrar que não é novidade, mas tem diversas referências mais atuais, mostrando que tem uma forte relação com resistência à insulina e elevação de GGT, onde o controle dessa resistência à insulina, aqui em específico os ratos eram diabéticos e foram a utilização do medicamento em específico, do próprio hormônio da insulina, conseguiu reduzir o GGT. Mas aqui é só para mostrar que existe uma relação dessa resistência, que tem uma associação principalmente com hábitos alimentares, elevando o GGT. Já fiz vídeos específicos com isso, dá um total de mais de 1 hora falando sobre resistência à insulina. Talvez o vídeo que mais interesse, caso você tenha uma alteração no exame laboratorial, que não é só GGT, às vezes alterou hemoglobina glicada, glicemia, ROMR, níveis de insulina. O vídeo número 3, que eu falo sobre os tratamentos, tem diversos suplementos, diversos alimentos que vão ajudar nesse controle. Mas aqui, já que a gente está falando especificamente sobre suplemento, 2 suplementos que podem auxiliar no controle dessa resistência à insulina e, consequentemente, melhorar, o marcador GGT, poderia ser, por exemplo, a utilização de berberina, ou até mesmo a associação de curcumina com a piperina para aumentar a biodisponibilidade, ou simplesmente a curcumina num formato mais biodisponível, com pelo menos 95% de curcuminoides para ter o seu efeito nessa resistência à insulina, reduzindo principalmente fatores de inflamação e melhorando a sensibilidade desse hormônio. Então, 2 suplementos que aqui podem ser aplicados se tem uma resistência à insulina presente, tá? Porque aqui especificamente sobre a curcumina, eu quis colocar ele em específico porque tem um artigo em específico que faz uma associação da suplementação da curcumina com o GGT sem a presença de resistência à insulina. Não foi encontrado melhoras. Então só coloque esse suplemento realmente se você tem uma resistência para essa questão específica do GGT.
Aqui mostra um componente antioxidante, pessoal. Se vocês assistiram um vídeo de 22 minutos sobre GGT, vocês vão perceber que é um marcador muito associado com estresse oxidativo. Então, quando você trabalha com moléculas com componentes antioxidantes, consequentemente você vai tender a reduzir esses níveis de GGT. Tá? E aqui foi um combinado, uma suplementação que continha 800 mg de vitamina E, 500 mg de vitamina C e 40 mg de zinco numa suplementação durante 6 meses desse estudo. E você percebe que existe uma diferença também nos níveis de GGT. Aqui eu mostrei também as transaminases, a AST-ALT, que também teve uma redução, mas teve uma maior redução aí. É também questão significativa do GGT, de 158 para 120, sem contar os desvios padrão. Tá bom? Pensando em suplementação, então trago 3 modelos de suplemento, caso você não queira fazer uma formulação. Lembrando que 800 mg aqui normalmente está em UI, quando você compra vitamina E. Vitamina E 400, UI dá mais ou menos umas 270, 280 mg de vitamina E. Eu honestamente acho uma dosagem relativamente alta. Normalmente ela é aplicada nessas condições quando você tem normalmente aqui alguma fibrose, algum dano hepático, alguma esteatose, uma gordura no fígado que normalmente é aplicado nessas dosagens. Trago de vitamina C e de zinco também, às vezes no formato quelato, que aumenta a biodisponibilidade. Lembrando que se você usar zinco por muito tempo, sempre coloque um pouquinho de cobre, um total de 20 mg de zinco para cada 1 mg de cobre, já que níveis mais altos e crônicos de zinco podem reduzir esse outro mineral e atrapalhar alguns outros exames laboratoriais. Não adianta nada melhorar um e piorar o outro, mas são 3 bons suplementos que também podem ser introduzidos no seu dia ou você procurar fontes alimentares dele. Eu queria muito colocar as fontes alimentares, mas aqui é um vídeo específico sobre suplementos. Outro vídeo, esse aqui é muito legal também, foi uma meta-análise, uma revisão sistemática, que aqui especificamente falando sobre coenzima Q10, que eles pegaram um monte de estudo, de acordo com diversas análises estatísticas, questões envolvendo conflitos de interesse, para realmente verificar quais são os melhores artigos científicos envolvidos nessa questão específica sobre coenzima Q10 e enzimas hepáticas, até porque GGT pode ser considerado um marcador hepático. E aqui especificamente foi mostrado que a suplementação de coenzima Q10 de 100 a 200 mg por menos de 8 semanas, ou até por mais de 8 semanas, em específico 8 estudos selecionados mostraram melhoras no marcador GGT. É um ótimo suplemento para ser colocado nesse seu dia, tá bom? Suplemente depois de uma refeição a coenzima Q10. Aqui específico que muitos utilizam e é uma dúvida comum sobre multivitamínico. E aqui existe um artigo científico, eu odeio quando tem artigo científico que fala sobre uma marca específica, porque normalmente é onde ocorre o financiamento e existe um conflito de interesse por trás. Mas eu mostrei aqui para vocês da marca em específico que utilizou esse artigo, utilizou esse multivitamínico, mostra o que tinha. Então você percebe que tem vitamina A, D, E, vitamina K, todas as vitaminas do complexo B, um multivitamínico bem padrão. E foi mostrado que houve sim uma redução significativa do GGT. Só que para você conseguir atingir isso, foi total a necessidade de consumir 6 cápsulas de multivitamínico. Então, às vezes, você toma uma cápsula, não vai realmente ter o efeito esperado, porque mesmo ele colocando que o valor recomendado é de 100%, tem questões de biodisponibilidade envolvidas nesse processo. Tá bom? Então, para mostrar que o multivitamínico também tem uma aplicabilidade, desde que seja em dosagens mais altas. Outro artigo aqui em específico é relacionado sobre vitamina D, mostrando que a suplementação de vitamina D aqui foi no total de 50 mil I uma vez por semana de vitamina D3 ou colicalciferol. Também consigo reduzir significativamente os níveis de GGT. Lembrando que aqui em específico é se você tem uma deficiência de vitamina D. Então, se você já viu lá no seu exame laboratorial que seus níveis de vitamina D estão principalmente abaixo de 20, ou até mesmo se você gostar de valores melhores, que é acima de 40, se estiver abaixo de 40, talvez a suplementação, a correção de vitamina D possa também amenizar os níveis de GGT. Eu, honestamente, eu nem posso prescrever 50 mil I por semana. Eu tenho que me limitar a 4 mil I por dia, totalizando 28 mil I por semana. Mas 4 mil I por dia, de 2 a 4 mil, tende a ter bons resultados na melhora desse marcador, desses status de vitamina D, e se tiver deficiente, também pode corrigir os níveis de GGT. Então, trago para vocês aqui 10 suplementos que podem te auxiliar na redução desse marcador gama GT, onde se eu fosse escolher
3 suplementos. Primeiro eu teria que verificar seus exames laboratoriais, né? Porque se você tem uma resistência à insulina, que a gente já conversou aqui no vídeo, manipular, tratar a sua resistência à insulina, seja com berberina, seja com curcumina, seja com magnésio, com cromo, seja até mesmo com coenzima Q10, já vai melhorar os níveis de GGT. Se você tem uma deficiência de vitamina D, entrar com vitamina D pode ser uma opção. Mas se você tem níveis normais de tudo, só o seu GGT que realmente está alterado, suplementar principalmente N-acetilcisteína, coenzima Q10 e vitamina E tendem a auxiliar, tá? Lembrando que vitamina E é facinho de conseguir na alimentação, mas a coenzima Q10 é um pouquinho mais complicado e NAC também, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.